Bom, dando continuidade, eu vou chamar a representante da Fundação Boticário, Ginesa Correia Lemos, mestre em Ciências Ambientais e bacharel em Turismo e Meio Ambiente, atuou como técnica na gestão de UCs do INEA, Fundação Florestal, e foi consultora de projetos do ICMBio. Há 2 anos é técnica da Reserva Natural Salto Morato da Fundação Grupo Boticário. E está com a dificílima missão de falar depois dessa palestra inspiradora que todo mundo acabou de assistir, né? Mas eu vou contar para vocês também uma história. A história da nossa RPPN, das nossas RPPNs, elas começam com uma batedeira doméstica e um propósito de fazer o mundo mais belo. Foi com esses 2 elementos que o Dr. Miguel Krisner abriu a primeira farmácia de manipulação dele, chamada Boticário, e com muito esforço, muita dedicação, muito trabalho e com valores muito sólidos, transformou essa farmácia no que é hoje o Grupo Boticário. E o Dr. Miguel, ele é uma pessoa que valoriza muito as pessoas e a natureza. Então, lá no finalzinho dos anos 80, depois de já ter uma rede de lojas, né, um negócio dele crescendo, ele queria fazer mais. Ele queria fazer alguma coisa pela natureza. E aí ele teve uma ideia e procurou um pessoal da engenharia florestal na época, né, uns especialistas, e na ocasião ele encontrou o Dr. Milano. E a ideia dele era plantar uma muda de árvore para cada produto boticário vendido. E aí quando ele procurou o Dr. Milano, sabiamente, o Dr. Milano falou: não, então em vez de você plantar uma muda de árvore para cada produto vendido, investe em projetos de conservação, que é a nossa carência nesse país, e em áreas de floresta em pé. E, sabiamente, assim o Dr. Miguel Krisner seguiu o conselho dele e passou a investir dessa forma. E eu digo sabiamente porque hoje o Grupo Boticário vende mais de 300 milhões de produtos por ano. Dá um produto para cada brasileiro, mais de um produto para cada brasileiro. Então a gente precisaria de áreas, né, de uma quantidade de áreas absurda para ficar plantando muda. Então em 1990 nasce a Fundação Grupo Boticário, inicialmente apoiando por meio de editais iniciativas de outras instituições, e a gente continua fazendo isso até hoje. Já foram mais de 1.528 iniciativas apoiadas. Muitas das RPPNs e dos pesquisadores que recebem esses recursos estão aqui hoje, a gente já foi citado em algumas falas. Mais de 496 unidades de conservação beneficiadas por esses projetos e 172 novas espécies descritas. Além desse investimento em ações de conservação, a gente tem as nossas 2 reservas. A RPPN Serra do Tombador, que fica lá em Goiás, pertinho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com 8.730 hectares, que o objetivo principal é a proteção e a pesquisa científica. Lá eles lidam com bastante foco no fogo, na questão do fogo, que é uma ameaça, é o grande desafio daquela região. E aqui na Mata Atlântica, no município de Guaraqueçaba, do litoral norte do Paraná, um dos municípios com IDH mais baixo do estado do Paraná, a gente tem a Reserva Natural Salto Morato, que tem 2.253 hectares e que tem entre os seus objetivos a conservação, a proteção, pesquisa científica e uso público. A Reserva Natural Salto Morato foi comprada em 1994. Quando a gente comprou, as 2 áreas, tanto o Tombador quanto o Morato, elas eram usadas para práticas agrícolas. O Morato tinha a criação de búfalos. Então tinha grande parte da reserva, que era pasto, e tinha a criação de búfalos. E aí a gente passou a fazer o que todos nós fazemos quando resolvemos ter uma RPPN, que é elaborar plano de manejo, que é começar a implantar os programas de manejo e estruturar a nossa área. E a Reserva Salto Morato tem uma estrutura bem grande, e durante muito tempo foi reconhecida por isso, porque tem alojamento para pesquisador, auditório, centro de visitantes, as trilhas são bem estruturadas. E começamos a receber nossos primeiros resultados da conservação, que mostravam para a gente a efetividade das nossas ações
de conservação. Definimos nossos alvos de manejo, de conservação, tivemos a descoberta de novas espécies endêmicas, e é dessa forma que a gente foi fazendo ciência. E aí, a gente começou a perceber que a gente, de fato, entregava um resultado para a conservação. E isso para todos nós que estamos aqui hoje, que somos técnicos, gestores, que somos estudantes, né, da área ambiental, é muito evidente quando a gente começa a falar os números de uma RPPN, quando a gente começa a falar a nossa quantidade de espécies, é muito evidente. Mas o que os nossos vizinhos ali da RPPN entendiam do nosso trabalho? O que o prefeito do município em que a nossa RPPN está inserida entendia? Qual que é a importância que tem a nossa RPPN para essas pessoas? E aí surgiu um grande desafio. Eu ouvi hoje em algumas falas, no período da manhã, dos outros colegas RPPnistas, que os seus vizinhos falavam que vocês eram loucos, né? Porque compraram uma área e queriam fazer conservação. Outros falaram, a gente tem muita área quando é comprada que cria umas teorias da conspiração, né? Dizem que compraram aquela área para explorar não sei o quê. Dizem, na verdade você só está ali tentando conservar. Mas por quê? As pessoas não entendem para que aquela área serve, qual que é a importância daquela área. E aí isso, infelizmente, é a nossa culpa. Porque quando as pessoas vão na reserva, os moradores, os visitantes, como é que a gente apresenta geralmente as nossas reservas para eles? A gente fala que tem 70 espécies de ictiofauna. E a gente fala que tem 61 espécies de herpetofauna. Gente, sério, herpetofauna. Como é que o morador ali do lado entende o que é herpetofauna? Então, a gente começou a ver que a gente precisava mudar a nossa forma de se comunicar. Porque a nossa mensagem não estava chegando nas pessoas que precisava chegar. Que a gente só estava falando para os iguais. Mas para aqueles que a gente precisava trazer para o nosso lado, a mensagem não estava chegando. Nós dividimos o universo. Eu vou passar um videozinho, eu ia colocar um videozinho, mas por conta do tempo eu vou pular ele. E aí a gente resolveu parar de fazer ciência pela ciência e passar a fazer a nossa ciência. Eu ficava imaginando, quando um morador ali da Vila do Morato, do município que tem o IDH mais baixo do Paraná, me escutava falando que a nossa reserva é muito importante, porque eu tenho lá 60 espécies de herpetofauna, eu acho que ele devia ficar com a mesma sensação que eu tenho quando eu estou assistindo um jogo de futebol e falo que o jogador estava na banheira e teve impedimento. Eu nunca na vida entendi o que é um impedimento, e não vou entender. O que eu sei é que quando tem um impedimento, não tem um gol ou para o jogo. E isso de alguma forma me deixa meio aborrecida se for um jogo do Brasil ou do Santos. Mas se não, não faz diferença nenhuma na minha vida essa informação. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer as pessoas para fazer o que está acontecendo. Para entender o que a gente está fazendo. E aí a gente passou a fazer a nossa ciência. A gente se apropriou de um termo que é ciência cidadã, né, na nossa reserva, nas ações da nossa reserva. Por meio da ciência cidadã, a gente para de fazer ciência. Não é o cientista fazendo ciência para as pessoas, são as pessoas produzindo ciência. A gente valoriza o saber popular e a gente consegue ouvir o conhecimento popular das pessoas. Como que a gente faz isso? A gente usa atualmente, isso é tudo muito novo também pra gente, a gente tem feito monitoramentos participativos. Então a gente tem na reserva protocolos de monitoramento de fauna, toda a parte científica que todas as nossas reservas têm, que nossos pesquisadores adoram, de mamíferos, de aves. E aí quando a gente vai fazer o monitoramento disso, a gente convida a comunidade para fazer com a gente. E aí o cientista do dia, que conduz aquele monitoramento, ele vira ouvinte. E ele escuta o que a comunidade tem para ensinar para ele. Ele escuta o que as pessoas têm para passar para ele. E ele conduz esse monitoramento a partir das dúvidas e das curiosidades deles. Porque não adianta a gente chamar a comunidade para participar, sentar eles numa cadeira e dar uma palestra. Então a gente tem que inverter o processo. A gente tem que fazer eles ensinarem a gente, valorizar o conhecimento deles, para aí então eles entenderem um pouco qual que é o nosso trabalho e qual que é a importância do nosso trabalho. Outra estratégia que a gente tem usado, aí um pouco mais com as crianças, são as experiências. Várias, né, RPPNs aqui falaram de experiência, que o foco está na experiência. Mas o que é muito comum nas unidades de conservação? E eu falo isso porque eu já trabalhei em parques estaduais, parque nacional, numa RPPN, e é tudo sempre igual.
A gente fala que a gente quer abrir a visitação, a gente abre a visitação. Quando os visitantes chegam lá, eles encontram um cardápio de não. Não pode sair da trilha, não pode pegar na folha, não pode tirar a pedra do lugar, não pode entrar na água, não pode... Não, 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 não. Aqui a gente está mudando a proposta. A gente está fazendo a criança pegar no musgo e sentir que o musgo é molhadinho e depois passar a água do musgo na cara. A gente está ensinando, incentivando as pessoas a interagirem com aquele lugar, a terem as mesmas experiências que tantos herdeiros de RPPNs contaram pra gente hoje, que eles tiveram lá atrás e que foi isso que tocou eles de alguma forma para eles estarem na missão que eles estão conduzindo hoje. Então essa é a nossa proposta. A nossa proposta é tocar as pessoas de alguma forma e fazendo isso por meio das experiências. Porque só assim a gente vai ter as pessoas engajadas com a nossa causa. Outra estratégia que a gente está usando é dizer que a produção de natureza é um ótimo negócio. Então a gente está deixando de ser um pouco cientista maluco e passando a falar em valores, e passando a mostrar para as pessoas o quanto vale a nossa produção de natureza. Quando a gente vai conversar sobre RPPN e falar da importância da nossa RPPN para o prefeito do município, para o empresário, para o nosso mantenedor, é difícil fazer essa importância aparecer mostrando os nossos resultados de conservação. Conservação é e sempre será o nosso principal objetivo, mas a nossa forma de entregar a informação precisa ser diferente. Então é bem difícil a gente falar para eles de conservação e mostrar resultado. Então a gente tem que usar a linguagem universal do mundo, que é dinheiro. Para isso, a gente a Fundação desenvolveu uma metodologia de valoração, já foi até citada hoje. Ela está disponível no nosso site. E a gente valorou as nossas 2 reservas. Então a gente conseguiu valorar por meio dessa metodologia, que foi uma economista, que fez uma metodologia bem séria, quanto as nossas reservas produzem por ano em cada uma das áreas, ou de, por exemplo, erosão evitada, pesquisa científica. E a gente chegou à conclusão que hoje elas são muito mais rentáveis, por meio dessa análise, elas são muito mais rentáveis do que se a gente tivesse essa mesma área produzindo gado, como era feito anteriormente. Mas assim, muito, 3, 4 vezes mais rentáveis, até mais no caso ali do Morato. E vocês vão ver que tem uma diferença grande. Apesar do Morato ter uma área menorzinha, ela produz muito mais do que o Tombador, porque tem o fator uso público. E o fator uso público gera turismo. E o turismo gera toda uma cadeia na economia do lugar, na prestação de serviço. Então, por isso que o Salto Morato impacta muito mais. E é dessa forma, essas são as formas que a gente está encontrando de dizer para a sociedade por que a nossa RPPN é importante e por que o trabalho árduo que a gente faz lá com o sapinho, com o macaco, com a floresta é importante para as pessoas e como que isso faz sentido na vida das pessoas. Porque é só quando as pessoas entendem a importância daquilo na vida delas é que elas vêm para o nosso lado. E aí eu encerro com uma frase do nosso fundador, que diz que cuidar da natureza, do ser humano e fazer com que as pessoas sejam mais felizes olhando a beleza e respeitando a natureza. Esse é o nosso propósito com tudo isso. A gente espera que as pessoas, atingir as pessoas dessa forma. Muito obrigada.